Olá, Pugliese falando. Bom, nesse vídeo eu vou explicar como fazer um controle de ordem de serviço. O primeiro passo que eu vejo que é necessário são o cadastro de produtos e serviços. Então eu vou criar aqui uma telinha chamada produto ou serviço e vou colocar os campos. Então nós teremos o nome desse produto ou serviço. Nós teremos o tipo, se é um produto ou um serviço. Então aqui eu vou escolher o tipo seleção, aqui seleção e aqui o tipo. Aí vai ser produto, serviço. E claro, tem que ter o valor. Então teremos aqui o preço. Prontinho, já tem a telinha de cadastro de produto ou serviço, então eu posso vir aqui e cadastrar, por exemplo, uma tela de display. Esse é um produto, digamos que custa R$450. E eu posso ter a mão de obra disso, então a troca de display. Daí aqui será um serviço e a mão de obra vai ser de R$150. É que eu posso ter outros, né? Por exemplo, uma troca do vidro da tela. Seria um serviço. Eu vou pôr aqui R$170. Bom, os campos você pode complementar, criar outros campos para fazer o controle desse produto ou serviço. Então vou voltar aqui. Uma outra tela de cadastro que eu acho importante seria o cliente, né? Os clientes. Então vou vir aqui, criar tela, cliente. Aí logicamente nós teremos o nome do cliente. Vou deixar como campo obrigatório. Vou colocar também o telefone. E vou colocar o e-mail. Aqui você pode colocar outros campos, endereço, bairro, cidade, estado. Pode fazer um cadastro mais completo do cliente, caso você necessite. E agora, um outro cadastro importante é o técnico, quem faz a manutenção em si, técnico ou responsável. Então aqui vai ser só um campinho de texto, que vou pôr como técnico mesmo. Ok. Bom, agora que nós já temos o cliente, o produto ou serviço, eu vou alimentar aqui os clientes. Vou pôr aqui o telefone, vou pôr aqui o e-mail, vou cadastrar um outro cliente. São e-mails fictícios, os telefones também são fictícios. E o técnico, então vou cadastrar aqui o técnico. Perfeito. Já temos os técnicos cadastrados, já temos os produtos ou serviços cadastrados e temos também os clientes. Então agora o próximo passo é criar a tela mesmo, onde nós vamos preencher os dados da ordem de serviço. Então vou vir aqui em criar nova tela de cadastro, vai ser ordem de serviço. Então o que nós teremos aqui? Nós teremos um campo relacionado, então vou vir aqui em relacionar e vou colocar que é o cliente. Na parte de conexão eu vou escolher o cliente. Existem as outras telas de cadastro que eu fiz, mas aqui nesse caso será o cliente. Então cliente, vou deixar como campo obrigatório. Um outro campo importante colocar é o técnico. Então aqui eu escolho a tela de conexão como técnico.
eu vou escolher a situação que está esta ordem de serviço. Então, o orçamento, ela pode estar como pendente, elaborando, enviado ao cliente, não aprovou, no caso de envio para o cliente não aprovou, ou aprovado. Um outro item que eu acho importante colocar também é quando o cliente aprova. Então, quando o cliente aprova o orçamento, manutenção. Essa ordem de serviço vai para o técnico para que seja executado, né? Então, aqui isso é como pendente, para quando cair para o técnico vai aparecer como pendente para ele. Quando ele começar a fazer manutenção, vai aparecer, ele vai colocar o status como executando, e depois, quando ele finalizar, ele vai pôr como finalizado, para a recepção poder avisar o cliente de que está pronto essa manutenção. Um outro item que eu acho importantíssimo é a data. Nós temos que saber quando foi que entrou esse orçamento. Então, data inicial. E vamos colocar também a data que nós imaginamos que irá terminar esse orçamento, a data final. Eu acho importante colocar uma garantia para o cliente saber quantos dias que é dado a garantia referente ao serviço prestado. Bacana, aqui do lado direito já vai mostrando como vai ficando a telinha, né? Tem mais campos que eu acho importante colocar aqui, que é a descrição do produto ou do serviço. Aqui vai ser um texto longo. Então, por exemplo, aqui nós vamos informar, é um celular que nós recebemos para fazer uma manutenção. Nós precisamos ter um campo para informar o tipo de defeito que foi encontrado. É importante ter um campinho de observação. E do lado técnico. Perfeito. Do lado direito, então, já montou a telinha. Então, nós vamos preencher o cliente, o técnico, quem vai executar, o orçamento, que ele vai nascer como pendente, manutenção também. Depois, caso o cliente aprovar, a manutenção fica como pendente para o técnico. A data inicial, a data final, as garantias e os outros campos necessários para o preenchimento. Então, vamos fazer um teste aqui. Então, posso vir aqui em ordem de serviço, um novo registro. Aí que eu vou escolher o cliente, no caso eu, Gustavo Puglisi, o técnico que vai executar esse orçamento ou a própria manutenção, vou pôr como José Francisco, orçamento pendente, a data inicial, vou pôr como data de hoje e a previsão é para o dia 17. Aqui a garantia é de 30 dias. E aqui nós podemos colocar, por exemplo, no celular. Prime. Podemos colocar que foi a tela quebrada. Aqui, ó, a observação é interessante colocar que, por exemplo, veio somente o aparelho, sem o carregador. E aqui o lado técnico é a troca da tela. Já temos nosso primeiro registro. Só que agora eu acho importante nós detalharmos quais serão os itens, quais serão os produtos e quais serão os serviços que farão parte desse orçamento. Então nós vamos precisar criar uma outra telinha. Essa telinha eu vou colocar
aqui o C, que seria conexão, eu já vou explicar um pouco mais à frente. Então vai ser produto e serviço. E aqui eu vou colocar conexão, um relacionamento, na verdade, com produto ou serviço. Então aqui será produto ou serviço, campo obrigatório. Eu vou colocar também uma quantidade, que é a quantidade de produto que eu vou precisar para executar aquela manutenção. O preço do serviço ou do produto. E aqui eu vou colocar também um subtotal, que nada mais é que a quantidade vezes o preço unitário. Aqui eu posso pôr preço unitário. Perfeito. Agora, olha que bacana. Então, aqui na ordem de serviço, nós temos esse registro que nós incluímos. Só que eu quero colocar quais serão os produtos ou serviços que farão parte deste orçamento. Então, vou vir aqui em nova conexão. E aqui eu vou escolher essa última telinha que eu acabei de criar. Que é por isso que eu coloquei o C aqui entre colchetes. Então, eu escolho ele, clico em salvar. Ele vai abrir essa telinha para mim. Então aqui nós temos os dados que foram preenchidos desse orçamento. E aqui eu vou relacionar quais são todos esses serviços ou produtos que serão utilizados nessa ordem de serviço. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, que vai ser uma tela de display, a quantidade de 1, o preço unitário de R$450 e o subtotal é R$450. Aí ele já traz pra gente, né? Como só tem um item ainda, né? Mas preço unitário, o subtotal e aqui seria o total geral. Só que ficou um pouco sem sentido nós temos que preencher duas vezes, né? Escolher aqui e depois preencher a quantidade, preço unitário, subtotal. Vamos criar uma automação para isso. Então, como que nós faremos isso? Nós vamos vir lá na telinha que nós criamos. Vamos vir aqui em opções automação, daí que será quando o campo for atualizado. Então qual será esse campo? Então quando o produto ou serviço for preenchido ou atualizado, eu quero atualizar o campo quantidade com 1. E eu também quero que o preço unitário tenha o preço desta tela aqui, do produto e serviço. Daí aqui eu preciso dar um nome para essa automação, então vou pôr como quantidade de preço automático. Clique em salvar. Então olha que bacana. Então eu vou voltar lá na ordem de serviço. Eu vou abrir aqui essa ordem de serviço. E aqui eu vou incluir mais um item, né? Nós escolhemos por enquanto só o produto, vou pôr o serviço também. Então agora quando eu escolher aqui a troca de display do serviço, ele automaticamente vai preencher aqui a quantidade e o preço unitário. Bacana, né? Agora o próximo passo eu vou criar uma outra automação para quando eu mudar aqui a quantidade, ele já calcular o subtotal automaticamente. Então vamos lá. Vou vir aqui na telinha produto e serviço, opções, automação. Vou criar uma nova automação que quando o campo for atualizado, ou seja, quando a quantidade for preenchida, eu quero que o subtotal seja calculado. Então o subtotal vai ser calculado com o preço unitário vezes a quantidade. Criar automação. Então será subtotal automático, alto, referente à quantidade. E vou criar logicamente mais uma automação que quando o preço unitário for preenchido, eu quero que atualize também o subtotal. Então será o mesmo cálculo, será o preço unitário vezes a quantidade. Então cálculo subtotal do preço.
Então, olha que bacana. Agora, aqui na ordem de serviço, então aqui está o item. Então, quando vier aqui em novo registro, eu escolher a troca de display do serviço, ele preencheu já a quantidade e o preço unitário. Digamos que fosse duas quantidades, ele automaticamente ia fazer o cálculo da quantidade vezes o preço unitário. Mas não, aqui não é o caso, vou deixar apenas como o mesmo e clicar em salvar. Olha que bacana, ele já trouxe aqui pra gente um total. E aqui tem os outros campos que a gente pode inclusive ocultar. Então, nesse campinho eu posso tirar a ação, posso tirar a data do registro, posso tirar a conexão. Vai ficar só os itens que realmente importam. Um outro item que eu achei importante e não está aqui é o número, né? É importante ter uma numeração sequencial da ordem de serviço. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um código sequencial. Aqui, um código. Vou por OS, que é a ordem de serviço. Esse item aqui precisa ficar lá em cima, né? Então vamos organizar ele aqui. Vamos pôr um pouco mais para cima. Aqui, vamos pôr no início de todos. Bacana. Então agora eu posso vir aqui, salvar. Ele vai criar aqui já uma sequência automaticamente. Então, quando nós criarmos uma segunda ordem, ele já vai aparecer pra gente. Agora vocês vão entender o porquê que eu criei esses status aqui como orçamento pendente, elaborando, enviado ao cliente, não aprovou, aprovado, e a parte de manutenção. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com o Kanban, com a ordem de serviço. Então eu vou vir aqui em Kanban, eu vou escolher o orçamento, e aqui em pendente eu posso escolher uma cor, vou pôr como um cinza, aqui mais um verdinho, aqui enviado ao cliente verde, não aprovou, vou pôr um vermelho, e o aprovado por um verde, que pode ser um azulzinho, né? Isso. No Kanban existem as colunas, em cada coluna vai existir um card dentro dessa coluna. Então no card terão algumas informações que eu quero que apareça. São esses campos que eu posso escolher. Então eu quero que apareça a OS, o cliente, eu quero que apareça a data inicial, o tipo de garantia que foi dado, a descrição, defeito, a observação e o lado técnico. Vou clicar em salvar. Prontinho. E já montou pra gente o Kanban, olha que bacana. Então aqui atualmente está como pendente. Aqui aparece o nome do cliente, o telefone, o e-mail, a data inicial, a parte da garantia, qual que é o celular que precisa ser dado manutenção, o que foi feito, né, qual que o motivo do defeito. Aqui é a observação e aqui o lado técnico, né? Muito bacana mesmo. E o que acontece? Quando o técnico começar a fazer esse orçamento, ele vai deixar aqui como elaborando. Então aqui terão diversas ordens de serviço para ele fazer o controle dele. Aí depois estará como enviado ao cliente. Depois que ele fez, já pode enviar para o cliente aprovar. E caso ele não tenha aprovado, o cliente não tenha aprovado, vai vir para não aprovou. Porém, se o cliente aprovou, vai aparecer aqui como aprovado. Daí nesse caso, quando vem aqui para aprovado, a parte de manutenção, quem vai executar realmente esse serviço, né, vai aparecer para ele lá como pendente para ele poder executar, tá? Então terão, por exemplo, 2 logins, são duas pessoas trabalhando, né? Então digamos que tem uma pessoa que faz orçamento e uma outra pessoa que faz a própria execução do serviço. Um exemplo, né? Pode ser que seja a mesma pessoa, mas nesse exemplo aqui, digamos que sejam 2 pessoas. Então essa outra pessoa vai ter uma visão diferente do Kanban, tá? Então aqui em configurações ele vai ter um login e senha dele, tá? Então aqui em manutenção ele vai ter uma tela parecida com esta daqui. Olha que bacana. Olha esse cliente. Salvar. Prontinho. Então quem realmente vai executar vai ter uma telinha parecida com essa. Então sempre quando o fluxo
da ordem de serviço, do orçamento, chegar até a parte de aprovado, ou seja, o cliente aprovou. Então, quando a pessoa arrastar para o último item, ele pode pôr como pendente, e quem vai executar o serviço vai saber que aquele item está pendente de execução. Então, são duas visões diferentes e aqui já aparece. Eu não vou mostrar a parte de convidar um novo colaborador, senão vai ficar muito extenso. Que é possível configurar quais são os campos que ele pode enxergar, se ele pode ler, criar, atualizar, excluir, se ele consegue ver esse Kanban já com o filtro aplicado ou não. É bem completo, eu vou precisar fazer um vídeo exclusivamente sobre essa opção de permissões. E nós podemos complementar. Por exemplo, aqui onde nós colocamos que a parte do produto e serviço, nós podemos criar uma outra telinha aqui para registrar quando foi que foi enviado o orçamento. Então vou pôr aqui detalhe do envio do orçamento. Isso também vai ser uma conexão. Então aqui eu vou colocar um texto, não, vai ser uma data, né? A data que foi enviada. Então a data de envio. Aí eu vou colocar um comentário caso o cliente tenha dito algo ou caso tenha negociado algo com o cliente. É importante preencher aqui essa parte do comentário ou qualquer outra informação que você acha importante. Então aqui em ordem de serviço eu vou criar uma nova conexão com essa nova telinha que eu criei, que é o detalhe do envio do orçamento. Então agora nós sabemos que quando for enviado, né, digamos aqui, ó, enviado ao cliente, um exemplo. Aí aqui a pessoa que enviou vai preencher o dia que foi enviado e pode colocar como aguardando o retorno do cliente, um exemplo. Aí vai ficar aqui registrado. Aqui eu posso tirar esses campos aqui. Então fica todo um histórico completo, né? Para quem poder consultar. Eu vou voltar aqui naquela opção do Kanban, a outra visão, a visão do orçamento, que é quando a etapa que foi enviado para o cliente vai estar aqui, né? Enviado ao cliente. Então quem enviou para o cliente vai vir aqui, detalhe do envio do orçamento, vai clicar em novo registro e vai informar que foi enviado no dia tal e está aguardando o retorno do cliente. Inclusive aqui a gente pode até colocar uma data, se precisar, né, do retorno, uma data que aguardando que o cliente vai realmente retornar, ou você pode colocar uma data aqui no próprio orçamento, data do retorno do orçamento, um exemplo. Por quê? Porque aqui em pesquisar você pode pesquisar por uma data, né? Então digamos que fosse a data do retorno do orçamento, você escolheria a data e filtraria todos aqueles orçamentos do dia de hoje, por exemplo, para ter uma ideia de todos aqueles clientes que deveriam retornar referente aos orçamentos do dia de hoje, e você fazer um contato com o cliente e perguntar se o cliente realmente deseja fazer essa manutenção ou não. Essa parte do filtro também é bem bacana. Existe a possibilidade de salvar, de fazer filtros combinados com a opção e ou. Essa parte do filtro também eu vou precisar criar um outro vídeo explicando mais detalhadamente, senão vai ficar um vídeo muito extenso. Bom, agora que nós criamos tudo, nós podemos deixar um pouco mais organizado, como por exemplo, aqui na tela é possível criar, por exemplo, como se fosse uma separação. Então eu vou pôr aqui como ordem de serviço. Aí aqui fica mais organizado, aqui você sabe que onde ficam todas as ordens de serviço e aqui onde ficam todos os cadastros, caso precisar fazer algum tipo de manutenção no cadastro, por exemplo. Aqui em ordem de serviço é tudo conectado, então aqui está como Gustavo Puglisi. Se eu vier aqui no cadastro do cliente e alterar para Gustavo Puglisi de Souza, quando eu voltar aqui na ordem de serviço ele estará atualizado, Gustavo Puglisi de Souza, porque está totalmente conectado, né? Então, em outro item bacana também, aqui na parte de ver registros do produto e serviço, se eu clicar para verificar, né, o que foi preenchido,
Aqui em cima ele mostra que é referente a uma conexão, que é uma conexão da ordem de serviço, e aqui existe o nome do cliente, o telefone, o e-mail, qual que é o técnico, né? Aqui nesse ícone de corrente, que é referente a essa conexão, você consegue enxergar a própria ordem de serviço. É como se fosse um atalho, né? Bom, esse foi um exemplo, né, de como criar, como fazer um controle de ordem de serviço de forma bem resumida, bem simplificada, né? Claro que como o sistema é totalmente dinâmico, você pode adequar a sua necessidade, pode incluir mais campos, pode criar novas conexões, pode colocar novos relacionamentos. O sistema é totalmente flexível, né? Com essa parte de cadastros e tudo mais. Então fica ligado no canal que em breve teremos mais novidades.